Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você chegou até aqui para saber a resposta a uma pergunta bíblica, fique atento, porque daqui a pouco eu vou falar. Mas antes de dar a resposta à pergunta do dia, vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Durante os anos que o apóstolo Paulo ficou preso por causa de sua fé, ele escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nessas cartas, ele lutou para ajudar irmãos em 2 continentes a evitarem as armadilhas que levaria à sua prisão espiritual. Para Paulo, passar anos na prisão e até encarar a possibilidade da pena de morte não foram motivos de grande preocupação. Mas a noção de alguém abandonar Cristo e aceitar qualquer outra doutrina, filosofia ou prática foi motivo de alarme. Vejamos um exemplo desta preocupação em Colossenses capítulo 2. O principal desejo de Paulo neste capítulo foi a estabilidade espiritual em Cristo. Ele citou os colossenses, os laodicenses e outros irmãos ainda desconhecidos e falou da sua forte vontade de que tivessem a riqueza da forte convicção e a firmeza da fé em Cristo. Isso em Colossenses 2, versículos 2 e 5. Resumindo, ele disse no versículos 6 e 7: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo queria que estes irmãos tivessem raízes profundas e alicerces sólidos, na única resposta certa à necessidade mais importante dos seres humanos, pois Jesus é o único Salvador, conforme Pedro disse em Atos 4, versículo 12. No mesmo capítulo de Colossenses, Paulo faz um contraste entre esta resposta certa e algumas erradas. Alguns acreditam que o capítulo fale de aspectos diferentes de uma única corrente filosófica, enquanto outros acreditam que Paulo trata de 2 alternativas igualmente perigosas e inúteis. Em ambas as abordagens ao texto, a conclusão é a mesma. Se não estiver firmemente plantado em Cristo, vai cair. Filosofias humanas não respondem à necessidade principal do homem. Filósofos comentam sobre suas observações da circunstância humana. Alguns são muito inteligentes e eloquentes e demonstram uma percepção aguda das coisas ao seu redor. Podem oferecer sugestões que contribuem ao bem social e político. Desta maneira podem ajudar na vida secular, ou seja, deste tempo que o homem vive aqui, na carne. Mas quando se trata da necessidade espiritual, da salvação do pecado que nos mata, as filosofias humanas não oferecem ajuda nenhuma. E quando alguém procura orientação eterna nessas filosofias temporais, acaba perdendo tudo. Paulo disse em Colossenses 2, versículo 8, Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O misticismo, mesmo o misticismo judaico, com alguns elementos baseados nas coisas reveladas por Deus nas Escrituras, não responde à necessidade maior do homem. Paulo fala ainda aqui em Colossenses 2 de ideias e práticas que caracterizavam o misticismo judaico. E ele avisa sobre o perigo que apresentam. Ele diz no versículos 18 e 19, Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mesmo quando admiramos certas práticas, talvez por ver a disciplina e o domínio próprio de seguidores de determinadas filosofias, é preciso entender que elas não resolvem nosso problema.
Paulo acrescentou em Colossenses 2:23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Você quer vencer o pecado? Você quer viver eternamente? Quer encontrar a verdadeira felicidade que nunca acaba? Então pare de perder tempo buscando respostas nos lugares errados. Nenhuma filosofia humana levará à salvação. A única resposta ao nosso principal problema é Jesus Cristo. Ok, agora vem a resposta à pergunta. Se você veio aqui procurando essa resposta, pode agora verificar seu conhecimento. Qual seita dos judeus no tempo de Jesus não acreditava na ressurreição? Alternativas: A. Fariseus, B. Saduceus, C. Essênios ou D. Herodianos. A resposta certa, alternativa B. Saduceus. Como diz Marcos capítulo 12, versículo 18. Então, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. E fizeram uma pergunta tentando provar que não existe a ressurreição dos mortos. Agora, a nova pergunta de hoje, baseada no Antigo Testamento, quando Moisés levantou o tabernáculo pela primeira vez, o que encheu esse templo móvel? Alternativas: A. O vento do deserto, B. O maná, C. A glória do Senhor, ou D. A fumaça dos sacrifícios. A resposta vem amanhã, no final do episódio 509. Lembrando das palavras de Paulo, nos alertando sobre perigos de filosofias e misticismo e outras coisas, vamos construir nossa casa com alicerce forte e sólido em Jesus Cristo, porque desejamos estar eternamente na presença do nosso Redentor e Salvador, Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.